Sente-se e preste atenção, pois o que vou te contar agora não é o tipo de conforto que você encontra em livros de autoajuda baratos ou em discursos motivacionais vazios. Se você quer entender por que a maioria das pessoas passa a vida inteira patinando no mesmo lugar sem nunca tocar a verdadeira liberdade, precisa entender um conceito que eu chamo de mentalidade de escassez. Esse não é apenas um estado de espírito. É um software mental corrompido que dita como você interage com a economia e com a própria vida. Para ilustrar a gravidade desse erro de programação, quero que analise comigo o caso clínico de um homem que vivia em uma estação ferroviária movimentada. Ele era o que a sociedade chama de mendigo. Todos os dias, sua única estratégia de sobrevivência era sentar-se no chão frio, estender a mão e esperar que o fluxo constante de passageiros depositasse ali um pouco de piedade em forma de moedas. Ele acreditava, como talvez muitos de vocês acreditem hoje sem perceber, que o mundo é uma máquina de caridade e que a sua única função na engrenagem social era ser um receptor passivo da sorte alheia. Mas aqui está a verdade que dói e que poucos têm coragem de dizer. A pobreza não é a ausência de notas de $100 na sua carteira. A pobreza real é a crença cega e paralisante de que você não possui nada de valor para oferecer em troca do que deseja. Eu passei décadas observando o comportamento humano na Berkshire e vi pessoas com diplomas de universidades de elite agindo exatamente como aquele homem na estação. Elas entram em reuniões, enviam currículos ou iniciam negócios esperando que o mercado as recompense apenas porque elas estão lá, porque precisam pagar contas ou porque tiveram boas intenções. O mercado, meu caro, é um sistema de engenharia brutalmente lógico e eficiente. Ele é surdo para lamentos e cego para necessidades. Ele só reconhece e responde a uma única coisa: entrega de valor. Quando você opera sob o vírus da escassez, sua mente entra em um estado que eu chamo de paralisia de inventário. Você se torna tão obcecado pelo que lhe falta que fica completamente cego para os ativos que já possui. Você se vicia no papel de vítima e entra no ciclo da esmola mental. Você gasta sua energia pedindo sorte, implorando por um aumento ou esperando uma oportunidade cair do céu. Mas note bem o gesto. A sua mão está sempre estendida e vazia. E uma mão vazia, na física do capital, dificilmente atrai algo além de moedas de troco e restos. O erro fatal desse homem na estação não era a sua falta de roupas limpas ou o ronco no seu estômago. Era o seu modelo mental de soma zero. Ele estava convencido de que para ele ganhar, alguém precisava simplesmente perder, tirar de si para dar a ele por mera compaixão. Ele ainda não tinha entendido que a riqueza duradoura é um jogo de soma positiva, onde a mágica acontece na transição entre o que você projeta para o mundo e o que o mundo, por pura gratidão ou necessidade, te devolve em dobro. Mas, felizmente para ele e para você, que talvez esteja sentindo o desconforto das minhas palavras agora, o destino possui métodos peculiares de nos acordar. Às vezes, o sistema coloca um choque de realidade no nosso caminho para testar se ainda somos capazes de raciocinar com lógica. Foi exatamente o que aconteceu quando um empresário de postura impecável e olhar aguçado parou diante daquela mão estendida. Ele não trouxe a moeda que o mendigo esperava. Em vez disso, ele trouxe uma pergunta que atingiu o ego daquele homem como um martelo, desafiando a própria base de como ele via a sua existência e o seu direito de pedir algo ao universo. Eu sempre disse que a melhor coisa que um ser humano pode fazer é ajudar outro ser humano a saber mais. Mas a maioria das pessoas confunde ajuda com esmola. Naquela estação, o destino pregou uma peça no mendigo. Ele viu um homem de negócios, terno impecável, postura de quem comanda o próprio destino e pensou: aí está a minha mina de ouro. Ele estendeu a mão esperando o de sempre, mas o que ele recebeu
não foi o metal frio de uma moeda, mas algo muito mais valioso e, para muitos, muito mais doloroso: um espelho lógico. O empresário olhou para ele e fez a pergunta que deveria ser o despertador de qualquer pessoa estagnada: você sempre apenas recebe ou você já deu algo a alguém? Aquilo foi um curto-circuito. O mendigo, ultrajado pela própria lógica da escassez, respondeu o que a maioria responde quando confrontada com a própria inércia: Senhor, eu não tenho nada. Como posso dar algo se sou apenas um mendigo? É aqui que o empresário introduz o código que rege todos os mercados, de Wall Street à banca de jornal. Se você acredita que não tem nada para oferecer, então você também não tem o direito de pedir nada. Pense na brutalidade e na beleza dessa frase. O que ele estava dizendo era que a economia não é um sistema de caridade, é um sistema de troca. Se você quer um output, dinheiro, sucesso, reconhecimento, você precisa obrigatoriamente fornecer um input, valor, serviço, solução. O empresário não estava sendo cruel. Ele estava sendo um engenheiro de sistemas. Ele estava ensinando que a transação só é justa e sustentável quando ambos os lados saem com algo nas mãos. Sem troca, não há negócio. Há apenas parasitismo. Muitas pessoas passam décadas frustradas porque ninguém as ajuda. Elas olham para as empresas, para o governo ou para a família e perguntam: por que eu não recebo mais? Mas elas raramente olham para as próprias mãos e perguntam: o que eu estou colocando na mesa? Se você entra em uma negociação, seja ela um emprego ou um casamento, focado apenas no que vai extrair, você vai perder. Você se torna um custo, e o sistema é desenhado para cortar custos. O empresário deixou o mendigo sozinho com aquele silêncio ensurdecedor. Pela primeira vez em anos, aquele homem não estava pensando na fome do estômago, mas na fome de propósito. Ele começou a perceber que as moedas que recebia eram raras, não porque as pessoas eram ruins, mas porque ele não lhes oferecia nenhum motivo lógico para investir nele. Ele era um investimento de retorno zero. E no mundo da riqueza absoluta, ninguém coloca capital onde não há fluxo. Essa é a grande virada de chave. A riqueza não começa quando o dinheiro entra na sua conta, mas quando o conceito de valor de troca entra na sua mente. O mendigo passou a noite em claro, não por causa do frio, mas porque as palavras do empresário agiram como um vírus benigno, forçando-o a fazer um inventário da própria existência. Ele precisava descobrir o seu excedente. Ele precisava descobrir o que, mesmo em sua miséria, ele poderia oferecer para o sistema para que o sistema finalmente parasse de lhe dar as costas. Foi nessa busca desesperada por um sentido de utilidade que seus olhos, antes focados apenas no chão em busca de moedas perdidas, subiram para a linha do horizonte. E lá, em um lugar onde ele nunca teria olhado se ainda estivesse operando no software antigo, ele viu algo que sempre esteve lá, mas que agora parecia uma oportunidade de ouro esperando por um operador.